Oi pessoal, tudo bom? Falamos no podcast anterior sobre como o ganho de barriga pode estar aumentando muito o risco do desenvolvimento de diversos tipos de tumores diferentes. Isso mesmo, vários tipos de câncer diferentes são induzidos pelo aumento da adiposidade, da gordura abdominal visceral. Essa é o tipo de gordura, exatamente o tipo de gordura que eu abordei no tema anterior. 3 tipos de gordura: gordura subcutânea, aquela que está em cima do abdômen, na camada mais externa da pele, aquela que você pode pegar com a mão aqui e apertar. Gordura visceral, entre os órgãos, no fígado, que é a mais problemática de todos. E a gordura marrom, que é aquela mais metabolicamente ativa, que faz você queimar mais gordura. Quanto mais gordura marrom ou gordura bege, que eles chamam, mais rápido é seu metabolismo, que é uma gordura muito presente em recém-nascidos, um tipo de gordura muito presente em pessoas que passam frio, pessoas de climas nórdicos, pessoas que ficam muito tempo na água gelada. Essa é uma gordura muito boa, em contraste com a gordura visceral, que aumenta a inflamação nos órgãos, inflamação no corpo, predispõe o indivíduo, torna o indivíduo muito mais propício ao desenvolvimento de uma série de doenças. Quais doenças? As doenças da civilização, que é justamente o tema que eu vou abordar hoje. As doenças da civilização, né? Como houve toda essa progressão das doenças nas últimas décadas, quais doenças têm sido mais associadas ao consumo, hábitos de vida ruins, e etc. Certo? Por quê? O mundo passou por uma crise muito grande, assim, uma crise em proporções sem precedentes. Algo que tornou conhecido como as doenças crônicas e degenerativas modernas. Doenças ocidentais ou doenças da civilização, que se tornou algo assim endêmico. Houve uma explosão, um surto da obesidade nos últimos 30 anos nos Estados Unidos, em seguida no Brasil. Aconteceu algo que veio em seguida, mas muita gente acha que os Estados Unidos é o povo mais obeso do mundo. É o povo mais obeso do mundo, mas o brasileiro não está muito longe, não. O brasileiro está colado. Os níveis de síndrome metabólica, de distúrbios metabólicos, são muito similares, embora os níveis de obesidade em si, a obesidade em si não é tão alta no brasileiro quanto no americano, mas os níveis de sobrepeso, obesidade com sobrepeso e síndrome metabólica são muito similares. Então estamos aí seguindo o mesmo exemplo das populações modernas, a dieta moderna americana, a dieta típica americana, que é mais ou menos o que a gente vai abordar hoje, certo? Que é tudo que a gente está fazendo hoje em dia de errado. É o estilo de vida que se tornou predominante nos países que foram aperfeiçoados, que aperfeiçoaram a revolução industrial da indústria de alimentos processados, certo? A indústria de alimentos processados, o que elas são? Elas criaram produtos altamente refinados, altamente processados, com nível de palatabilidade muito alta, que apelam muito para o paladar, com aditivos químicos e com mistura de ingredientes que tornam o indivíduo mais propício, mais suscetível a querer comer de novo, a ficar realmente viciado, né? A agir em zonas de recompensa do cérebro, no hipotálamo, zona primária do cérebro, que é responsável pelo comportamento viciante. Essas áreas do cérebro estão sendo ativadas constantemente com o consumo desses alimentos processados, aí, salgadinho, incluindo os salgados, mesmo, não salgadinhos, não são só em produtos industriais, são também a mistura dos ingredientes em si, né, que está favorecendo essa resposta viciosa no cérebro. A mistura do farinha de trigo com óleos de sementes processados e o açúcar, certo? Isso pode estar em qualquer receita, está presente em massas, diversas receitas da cozinha do brasileiro. E os óleos de sementes processados estarão em foco hoje. Eu vou falar mais em foco como esses óleos de sementes processados podem estar influenciando na progressão da síndrome metabólica. Falo muito da resistência à insulina. A síndrome metabólica vem de mão dadas com a resistência à insulina. A síndrome metabólica é um conjunto de características que o indivíduo passa a possuir, como a obesidade central, o acúmulo de lipídios, hipertensão arterial, excesso de açúcar no sangue. Tudo bem? São todas essas características aí que vão caracterizar a síndrome metabólica. É muito presente no brasileiro. Aproximadamente 20 a 30% das pessoas têm síndrome metabólica.
é muito fácil de ser identificado no exame de sangue qualquer, tá certo? Muito, muito fácil. Então, assim, eu diria que os maiores assassinos atuais, que o óleo de semente processado, ômega 6, é um dos principais vilões, os principais assassinos das nações modernas, foi introduzido na dieta americana e espalhou o mundo afora, e é responsável, está por trás do desenvolvimento de diversas doenças, principais doenças que matam o homem moderno, doença cardíaca, câncer, diabetes tipo 2, inclusive diabetes tipo 1 também, que é uma doença autoimune, e a autoimunidade tem sido muito relacionado à dieta nos estudos mais recentes da última década. Eles têm estabelecido bastante esse link entre autoimunidade e consumo de antinutrientes como o glúten, mas como um conjunto da dieta como um todo afetando a autoimunidade, não apenas um ingrediente em si separado, mas diversos fatores, incluindo o próprio estresse no estilo de vida moderno, que estão contribuindo para a imunidade, para doenças autoimunes. Doenças autoimunes que são diversas, há de fato centenas de doenças, mais de 100 doenças autoimunes. Vocês devem estar cansados de ouvir, artrite reumatoide, diabetes tipo 1, que eu falei agora, que é diferente da tipo 2. Tipo 2 é resistência à insulina, uma doença metabólica, enquanto a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, que as células autoimunes atacam as células beta do pâncreas. O pâncreas para de exercer sua função na produção do hormônio insulina, que é responsável por trazer energia para o corpo, glicose para as células. Doença celíaca comete 1 ou 2% da população, quem sofre sintomas drásticos, severos, com o consumo de glúten. Glúten que está presente em pão, principalmente, trigo, cevada, centeio, e também pode ter reatividade cruzada com aveia, embora não seja tão preponderante, muito menos preponderante. E a sensibilidade ao glúten não celíaca, que é um tipo de sensibilidade ao glúten de reação imunológica, de imunidade em resposta ao trigo, correto? Pode ter atividade cruzada, também pode ser em resposta à caseína ou outras proteínas que o sistema imune reconhece da mesma forma como reconhece o trigo. E essa autoimunidade aí comete uma parcela da população que consome trigo e outros alimentos que o corpo reconhece como sendo tóxicos, como substâncias antígenas para o corpo, substâncias invasoras. Então toda essa essa série de doenças autoimunes aí que estão mais presentes na vida, estilo de vida como moderno, com relação a poucas décadas atrás, né? Em meados da década do século passado, uma diferença dramática em casos de doenças autoimunes. Isso, independente da expectativa de vida do homem ter surgido, muitas vezes o homem está vivendo mais e por isso que ele está tendo mais doenças que anteriormente não existiam com tanta frequência, e com certeza esse é um fator. No entanto, os estudos comparando as populações diversas, industrializadas, não industrializadas, populações com expectativas de vida e menos expectativa de vida, a nossa população americana e brasileira no passado, com os dados estatisticamente ajustados para a idade, confirmam, eles atestam a suposição de que as doenças modernas têm progredido muito atualmente com relação a esse período anterior de décadas atrás, no mínimo algumas décadas atrás em diante, tá bom? E todas essas doenças autoimunes, que é inclusive esclerose múltipla, neuropatias, esclerose múltipla acontece muito como deficiência de nutrientes essenciais, como ômega 3, a bainha de melina, que é a camada de células de gordura que revestem os neurônios, né? Que tem o neurônio, tem os detritos,
o corpo, e a bainha de melina, que é uma fibra isoladora, como se fosse um fio, uma fita isolante num fio elétrico de cobre. E essa fibra isoladora, essa camada de gordura que reveste os neurônios, ela permite uma melhor, uma mais eficiente transmissão sináptica, transmissão elétrica entre um neurônio e outro. Então, quando você tem uma deficiência na condução elétrica entre um neurônio e outro, você pode ter isso é uma característica da esclerose múltipla. Então, há muitos protocolos para o tratamento de esclerose múltipla, atualmente feitos com a dieta paleo, feito com ingredientes específicos, com alimentos específicos, nutrientes específicos, como o complexo B, como vegetais verdes, uma dieta baixa em carboidrato, uma dieta rica em frutas vermelhas, rica em órgãos de animais que são extremamente densos em nutrientes. Esse é o protocolo da doutora, de muitos médicos, na verdade, nos Estados Unidos, que têm usado essa abordagem com muito sucesso, tratamento de esclerose múltipla e diversas doenças autoimunes atuais, tá? São questões multifatoriais, diversas causas, mas temos uma boa noção de quais são os fatores ambientais desencadeantes principais para essas doenças. E voltando para a questão da gordura ômega 6 dos óleos semi-processados, eles foram descobertos, e já existe na natureza há muito tempo. No entanto, a gordura ômega 6 está muito presente nos óleos sementes processados e numa proporção muito alta. O ser humano começou a extrair a gordura dessas sementes atualmente no período relativamente recente na história, quer dizer, 100 anos atrás. Nos Estados Unidos, tudo começa nos Estados Unidos, tudo lá, todo o desenvolvimento começa lá. E depois vem pra cá. As coisas boas, as coisas ruins, vem pra cá. Mas tudo vem pra cá depois. Infelizmente, o pastel surgiu. O pastel surgiu e muitos derivados aí das sementes, dos óleos de sementes processados. São sementes como óleo de soja, o óleo de algodão, o óleo de girassol, o óleo de canola, mais recente, são altamente tóxicos, são ricos em substâncias tóxicas para o corpo. É uma gordura altamente vulnerável à temperatura e ao ar, ela oxida facilmente. Então ela já sai da fábrica oxidada, toda destruída, porque passou por um processo de aquecimento de mais de 500 graus na fábrica. Um estudo recente, relativamente recente, em São Paulo, 2009, constatou aí também a presença relativamente alta, significativa de ácidos graxos trans, de gorduras trans, nesses óleos de sementes aí. No óleo de cozinha, o óleo de cozinha está cheio de gorduras trans, uma porção pequena. No entanto, não é gorduras trans o que é pior desses óleos. O pior deles está no próprio óleo em si, que é rico em ômega 6 râncido, oxidado, totalmente oxidado. Quanto mais você esquenta, o óleo pior fica. Já é algo que chega na prateleira, um alimento totalmente insalubre, e o ser humano a curto prazo ele usa como energia, não é uma coisa totalmente antígena ao corpo. O corpo tem capacidade de metabolizar isso, entretanto não tem a capacidade de lidar com essa carga excessiva a longo prazo sem que desenvolva distúrbios como consequência em muitas dessas doenças que eu estou falando. Então temos aí o óleo de semente, o óleo de algodão, que foi no começo do século produto de resíduos industriais aí da indústria do algodão. Em seguida veio o método de hidrogenização, que hidrogenaram o óleo para ele ficar sólido, né? Então para ele ficar igual a margarina, fica margarina sólido, a margarina imitando a manteiga, produto horrível, a margarina, péssimo para a saúde. Tá aí cheio de gordura hidrogenada, gorduras trans hidrogenadas para elas ficarem sólidas, igual a manteiga, que é uma gordura saturada. A gordura saturada fica sólida. Então eles tentaram imitar. E nessa criação de hidrogenização contribuiu mais ainda para o efeito deletério dessas gorduras insalubres ômega 6. E enfim, em 1911 surgiu, passou a ser parte da dieta americana de maneira significativamente mais alta,
e conforme os anos passaram começou a se tornar, o consumo cresceu exponencialmente do consumo dessa gordura, ao ponto de ser quantas vezes? 1000 vezes maior do que 100 anos atrás o consumo desses óleos processados. O americano, ou seja, o brasileiro também, está consumindo esses óleos numa proporção descomunal, uma proporção em quantidades copiosas como nunca antes. E agora o brasileiro consome em torno de proporção de ômega 3 e ômega 6 no sangue. Ômega 3 é gordura boa, ômega 6 é ruim. Ambas são polissaturadas. Ômega 3 é do peixe, ômega 6 são desses óleos horríveis. A proporção de ômega 3 e ômega 6 na dieta do brasileiro está, alguns 5 anos atrás, dados do IBGE, 1.8, 1.9. Quer dizer, 8, 9 vezes mais gordura ômega 6, gordura ruim, oxidada, rancida, essa gordura tóxica no organismo, 9 vezes mais que a gordura boa do peixe, do salmão, ômega 3, na dieta brasileira. Enquanto isso, um americano consome o quê? 20 vezes mais, 1 para 18 proporção ômega 3 e ômega 6 do sangue, N6, N3, proporção 18 para 1, 18 vezes mais essa gordura ruim do que a gordura boa, ômega 3 do sangue. Não é à toa que estamos nesse estado de calamidade total de saúde pública. Por quê? Porque estamos seguindo padrões dietéticos de alimentação, a típica dieta americana, padrão, como nunca antes, totalmente não condizente com o nosso padrão histórico de consumo como ser humano ao longo de nossa evolução. Totalmente incondizente. Não se assemelha em muitos aspectos. Mudou muito. Não estamos mais comendo gordura de verdade. Temos muitos exemplos disso. O tempo está acabando aqui. Tem que parar de falar. Então eu vou finalizar. Vou falar que esse desequilíbrio de ômega 3 tem sido atestado, tem sido constatado em diversas sociedades que eram tradicionais e viraram modernas em termos de alimentação. O perfeito exemplo são os japoneses. Os japoneses e a população de Okinawa. Okinawa é conhecida conhecido como as zonas azuis. Uma população das zonas azuis. As zonas azuis são o quê? Aquelas populações blue zones que os pesquisadores de dieta no mundo afora identificaram como as maior expectativa de vida do mundo, as com maiores níveis de longevidade, certo? As populações, as pessoas que vivem mais no mundo são essas blue zones, que são pequenos distritos, cidades que possuem um grande, enorme diferencial em termos de longevidade. Okinawa é uma delas, foi uma delas pelo menos. Foi por quê? Porque que aconteceu que, como é de se esperar, como vocês podem já imaginar, nos últimos 20 anos, na década de 90, foi introduzido o fast food. Ela servia como base do exército americano lá. O exército americano instalou lá após a Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, se instalou uma base militar lá. E desde então os americanos ficando e voltando durante muito tempo até os dias de hoje. E a partir da década de 90, com a explosão das redes de fast food, a expansão mundo afora, década de 90 principalmente, foi nessa época que chegou o fast food na ilha dos Okinawa. E os Okinawas, eles passaram a comer McDonald's. Eles começaram a ficar... O McDonald's não servia só o apetite pervertido dos americanos. Não só serviu o apetite pervertido dos americanos, como passou a virar parte da própria cultura dos Okinawas. Eles passaram a comer isso, acharam legal, experimentaram o McLanche feliz, batata frita e refrigerante, desde então ficaram hooked, ficaram amarradão, viciado no refrigerante. Os índios brasileiros são viciados em refrigerante também. Os índios chavãs do Mato Grosso do Sul, qualquer índio moderno, tudo viciado, tudo diabético. 1/4 da população indígena
um terço quase diabética. Estado de calamidade pública total. Uma solução agravante que não para de piorar. E é isso que aconteceu com eles. Eles tinham maior expectativa de vida, em questão de uma geração, passaram a ter uma expectativa de vida pior até do que o resto do Japão, porque não tinham acesso a tanto desenvolvimento da medicina lá, não tinham acesso a qualidade boa de hospital e esses tipos de serviços que são primordiais para uma maior longevidade, expectativa de vida de qualquer população no mundo. Então o que aconteceu foi isso. As populações, as gerações com mais de 70 anos na década de 90 ainda estavam vivendo vidas longas, mas as pessoas com 50 anos ou menos na década de 90 já estavam apresentando muitos sinais de doenças, de patologias crônicas degenerativas modernas. A partir daí, foi tudo para água abaixo, tá bom? Então, ômega 6, um vilão moderno, sem sombra de dúvidas. Preste atenção ao consumo de frituras. Não sejam levados ao mau caminho. Obrigado, até a próxima. Abraço.